Tenho a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por esta oportunidade. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias. 1 Crônicas, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a nossa irmã Elaine pelo convite. Quando ela falou que tinha uma irmã, né? Se essa irmã não pudesse vir, seria eu. Confesso que naquela hora eu acho que eu até falei para ela, espero que ela venha. Estava torcendo para que ela viesse. E aí, imediatamente, o Espírito Santo falou comigo, que muitas vezes a gente ora ao Senhor, pedindo para que Deus nos use. Senhor, usa. A gente canta junto com o ministério, envia-me, estou aqui, estou disponível. E quando Deus chama, aí a gente começa a dar justificativa, né? Mas eu entendo também que o Senhor, Ele sabe, Ele conhece a mim, e sabe que quando eu falei isso é porque realmente é uma responsabilidade muito grande de a gente vir aqui, subir no altar do Senhor e trazer a mensagem que é a palavra do Senhor. É uma responsabilidade gigantesca, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e o que a gente tem que fazer é falar a palavra, e a palavra ela mesma vai fazendo o seu efeito. De mim não espere nada, porque nada eu tenho para entregar a vocês. Eu até achei bonito a oração da irmã Socorro, porque é uma das coisas que eu mais falo para Deus, que é justamente a minha timidez, é o meu medo de falar em público por vários problemas que tem aqui na nossa mentezinha, né? Mas o nosso Deus é grande, e se Ele me deu essa oportunidade, é porque Ele quer falar para mim, para você, e eu convido meu esposo para me ajudar aí, ele que já ouviu a pregação toda em casa. Porque o louvor, ele quebra cadeias. Quando Saul estava lá inquieto, Davi tocava sua harpa, ele se acalmava, porque o louvor quebra cadeias. E eu creio que enquanto ele está tocando, o Espírito Santo de Deus vai usar a minha boca para falar para nós, para a sua igreja, o que ele quer nesta noite. O livro de Crônicas, pastor, obrigada pela confiança. O livro de Crônicas, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1, e aí a gente vai pular para o versículo 9 para o versículo 10. Diz assim o texto: Este também foram os descendentes de Judá. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. O verso 9. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Repita comigo esse último trechinho do versículo. E Deus atendeu ao seu pedido. Mais uma vez. E Deus... Quantos creem que Deus pode atender pedido hoje? O texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que mostra a genealogia de Judá. E eu não sei se todos concordam, mas eu, por muitas vezes, quando estava lá no Novo Testamento, que chegava a genealogia ou em Gênesis, eu pulava, porque é um texto cansativo. Fulano gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. E eu, às vezes, eu pulava, porque é cansativo. Eu ficava dizendo: oxe, o que é que Deus quer me dizer que alguém gerou alguém, que gerou alguém? E aí esse texto, o capítulo 4 do livro de Crônicas, vai trazer a genealogia de Judá. E aí no meu há uma leitura bem cansativa. O Espírito Santo do Senhor nos abençoa com 2 versículos riquíssimos e muito diferentes de toda a genealogia que a gente estava lendo. Ele fala para nós
E eu creio que o Espírito Santo de Deus não faz nada em vão, que se Ele deixou que o escritor escrevesse esses 2 versículos aqui nesse capítulo, é porque Ele queria que eu e você aprendêssemos algo a respeito de Jabes. E aí esse texto, ele vai justamente falar sobre esse homem, Jabes. E quem era Jabes? Como a gente leu lá no início, é a genealogia de Judá. Então, ele fazia parte da linhagem de Judá. Judá, ele, se a gente for pegar o significado da palavra de Judá, significa louvor ou agradecido. E esse nome foi dado por sua mãe, Lia, ou Leia, justamente porque ela estava agradecida. Era uma forma dela expressar gratidão a Deus. Porque Deus tinha concedido Judá, filho de Jacó. Talvez ela até acreditasse que era agora que Jacó ia amar ela, porque ela tinha muito esse desejo. E aí, em contrapartida, a gente tem Jabes no texto, que é um significado totalmente oposto do que significa Judá. Enquanto Judá significa louvor, gratidão, Jabes significa dor, aflição. Então é muito contraditório você pensar que alguém que tem um significado com um nome, e para entender melhor o quão é importante o significado do nome, a gente aqui na nossa cultura, a gente dá um nome aos nossos filhos, ou porque está em alta, todo mundo está colocando, ou porque a gente quer homenagear uma avó, um avô, às vezes um pai que já faleceu e a gente quer dar aquele nome ao nosso filho, ou simplesmente pelo significado, como foi no caso de Zion. Por que você colocou esse nome? O que significa? Foi o pai que teve esse pensamento. Vou colocar Zion, porque Zion é Sião, que significa terra prometida. Toda vida que eu olhar para Zion, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança, que é a nova Sião. Por isso que meu filho se chama Zion, porque toda vida que eu olho para ele, eu lembro da grande promessa, que é a nova Jerusalém, que vai descer do céu, para aqueles que confiam no Senhor. Então, a entendermos o contexto da cultura hebraica ajuda muito a gente entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Então, agora, essa mãe, ela coloca esse nome, Jabes, que significa dor, aflição. E para reforçar o quanto o nome na cultura judaica era importante, diferente de nós, eles colocavam o nome nos filhos. Geralmente essa função era da mulher, raras vezes eram os homens. E eles colocavam o nome dos filhos. Se o Espírito Santo não guiasse naquele momento que o menino nascesse, o nome do menino ia ser relacionado à situação. Como, por exemplo, a gente vê isso lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, do versículo 17 em diante, quando o povo de Deus estava em guerra com os filisteus e Eli estava ali, o profeta, e chegou o mensageiro e ele muito aflito. O mensageiro vai e fala para ele que os seus filhos tinham morrido na guerra, que os filisteus tinham levado a arca, e a arca representava a presença do Senhor. Então, ele ficou tão angustiado que a Bíblia fala que ele caiu da cadeira de costa e aí bateu a cabeça e faleceu. E aí a nora dele estava grávida. E a Bíblia fala que ela começa a sentir intensas dores de parto. E aí ela consegue ter o menino, ela morre, mas as parteiras tentam ressuscitar. E aí ela nem dá muito acaso ao filho, aquela situação, mas ela coloca o nome de Icabode, ou Icabode, que significa foi-se embora a glória de Deus. Então o nome tem um significado. Quem não lembra de Jacó? Jacó, ele recebeu esse nome porque lá em Gênesis capítulo 25 vai dizer que Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso que o nome dele, a mãe colocou Jacó. Porque aquele que segura pelo calcanhar. Ou então, suplantador. Que é aquele, né, que pega o lugar do outro.
Se a gente for olhar lá no Novo Testamento, Lucas, quando aparece para Zacarias, Zacarias estava no templo, e Zacarias orava muito, pedindo a Deus um filho, e ele estava lá no templo, e o anjo do Senhor aparece para ele, e Zacarias disse que as suas orações foram ouvidas, e que ele ia ter um moço, um menino, e ia colocar o nome de João. E João significa Jeová demonstra favor ou graça. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ela se assusta ali naquele momento, mas o anjo diz: você irá dar luz a um filho, e todo aquele contexto, e o significado do nome, você vai colocar Emanuel, Jesus, que significa Deus conosco, Salvador, o nosso Salvador. Então o nome, ele tem um significado. Aí eu fiquei me perguntando como é que a mãe sabe que o nome tem um significado, e ela coloca um nome desse. Um nome o qual o significado é dor, é aflição. A Bíblia não fala se ela sentiu muitas dores de parto, por isso que ela colocou aquele nome. A Bíblia não deixa claro isso. Alguns autores até falam que há a possibilidade também de que ela não podia criar aquela criança como ela bem queria, e ela amava tanto que aquilo lhe causava dor. Por isso que ela colocou esse nome. Mas eu quero trazer, o Espírito Santo de Deus para nós nesta noite, é que esse homem, mesmo com esse nome, mesmo assim, ele fez uma escolha. O nome, ele era algo profético. A mãe de Jabes colocou esse nome nele, mesmo sabendo o que significava, e mesmo sabendo que o nome significava algo profético. Toda vida que aquela criança ou alguém chamasse pelo seu nome, ele ia lembrar que ele causou dor em alguém. Toda vida que alguém chamasse pelo nome Jabes, ele ia lembrar que ele causou dor em alguém. Então ele agora crescia carregando isso. O futuro dele também não era bom, porque se o nome profético que a própria mãe dele colocou significa dor, aflição, que futuro tem para uma pessoa dessa? Mas aí a gente se depara porque Jabes, ele tinha duas escolhas. Ou ele se entregava, ou ele era conduzido por esse sentimento de amargura e deixava tudo como estava, ou ele iria buscar aquele que pode mudar a situação. E foi isso que Jabes escolheu. Ele fez uma oração. Eu não sei qual é a sua genealogia, qual é a sua aflição, qual é a sua dor do passado. Eu não sei se você carrega alguma marca que lhe causa dor, que lhe causa aflição. Eu não sei se é uma perda, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um ente querido que te causa tanta dor. Eu não sei, mas eu sei que nesta noite o mesmo Deus que ouviu a oração de Jabes, que mudou o destino, que mudou a situação, é o mesmo Deus que está presente aqui na igreja. E esse mesmo Deus, ele está dizendo: ora como Jabes, porque eu posso mudar a situação. Só que às vezes a gente escolhe ficar só lamentando. A gente escolhe ficar numa situação e justificando o nosso presente ou o nosso futuro com o que aconteceu no passado. Ah, eu sou assim porque eu passei por isso. Eu mesmo fiz isso, e às vezes eu mesmo faço isso quando eu penso que não me deparo. E falo: amor, eu faço isso porque foi assim que aconteceu na minha vida. Para quem não sabe, Abimael nasceu no Evangelho. Eu não nasci no Evangelho. Deus foi lá no mundo, me resgatou, limpou, tirou todas as sujeiras, me levou para um lugar, qual o pai dele era pastor, e lá eu conheci, a gente se casou. Então, são duas pessoas totalmente diferentes. Então, eu carrego coisas, e às vezes quando eu ajo em casa, eu falo: amor, é porque eu era assim, porque eu vivia assim. Mas aí na mesma hora eu lembro que o Espírito de Deus está comigo. E eu não posso justificar
o meu presente ou o meu futuro com o que aconteceu no meu passado. Eu preciso me posicionar como esse homem aqui fez. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer para mim e para você. Que você se posicione na presença do Senhor. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, irmão, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Irmãos, o Senhor, Ele se inclina porque Ele tem prazer em mudar a situação. Ele tem prazer, irmão William, de quando alguém olha para alguém e acha que não é nada. Ele tem prazer em dizer, esse é meu filho. Ele tem prazer em ajudar os necessitados. Ele tem prazer de levantar o caído. E esse homem, ele não se conformou. Ele foi lá. Ele foi buscar para aquele que podia mudar a situação. E Jabes fez a oração. A oração que ele fez. Ele fala, abençoa-me. Aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando de dores. Jabes, ele procurou aquele que poderia mudar a sua história, que poderia transformar a sua vida. E eu quero dizer para você, para mim, que o mesmo Deus está aqui nesta noite. E esse mesmo Deus tem poder de responder às nossas orações. E Ele quer mudar. Ele quer mudar vidas. Ele quer transformar vidas. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É vontade de Deus nesta noite. É vontade de Deus ouvir a minha, a sua oração. É vontade de Deus ouvir e mudar a situação. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala se Jabes orou uma única vez ou se ele insistiu na mesma oração. Eu só sei que foi uma oração curta. Mas que oração poderosa. Às vezes a gente sente que é orar um texto bem gigante assim, né, para o Senhor. E Jabes, em poucas palavras, foi lá e orou. E eu quero trazer os 4 pontos da oração de Jabes. Primeiro, a bênção. Jabes invoca ao Senhor pedindo bênção. E eu sei que todos nós que estamos aqui já fomos e somos abençoados. Porque Cristo Jesus, com a sua misericórdia e graça, nos alcançou. Então já somos abençoados. Mas a palavra do Senhor também nos orienta a pedirmos bênção ao Senhor. Então nesta noite, peça bênção ao Senhor. Senhor, abençoa-me. Senhor, abençoa-me, alcança-me com as tuas bênçãos. Jabes entendia que ele necessitava da bênção do Senhor. E eu sei que todos nós, como eu falei, já somos abençoados. Mas peça mais bênção ao Senhor. Segundo ponto, amplitude. E isso aqui falou demais comigo. Ele pediu para Deus ampliar. Vamos ler novamente. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Era ampliar. E alguns autores levam isso aqui não só para parte geológica de terras, mas espiritualmente. Amplia a minha visão. Porque muitas vezes a gente acha que tem visão. Muitas vezes a gente acha que está olhando para um lugar e está muito bom. Quem lembra de Ló? Ló olhou para os campos, tudo verde. Parecia um jardim do Senhor. Aí Ló disse, eu vou para cá porque está tudo verde. Não sabia ele que a terra que ele escolheu só tinha morte e destruição. Às vezes a gente olha para um lugar e está uma terra seca. Mas nesta noite, nós precisamos ampliar a nossa visão. Porque às vezes aonde a gente olha que a gente não vê nada,
nada, a terra está seca, mas é ali que Deus vai lhe fazer frutificar. É ali naquela terra seca que Deus vai fazer brotar. É ali naquela terra seca que Deus vai fazer você prosperar. Então que nesta noite eu e você possamos pedir ao Senhor que Ele possa ampliar a nossa visão. Que a gente possa olhar para o irmão e ver, esse irmão precisa de mim, esse irmão precisa de oração. Que a gente possa olhar para alguém, não só com esses olhos, mas com os olhos espirituais. Com os olhos não carnais, mas com os olhos espirituais. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Visão espiritual. Porque nós não conseguimos alcançar nada, absolutamente nada, se nós não tivermos visão. Se a gente não tiver visão, a gente está na terra prometida, mas a gente não desfruta do que a terra tem para nos dar, porque a gente não consegue enxergar que aquilo ali é um lugar próspero. Então nós precisamos de amplitude espiritual. Depois, a mão de Deus é o terceiro ponto que eu aprendo com a oração de Jabes. Com ele, a mão do Senhor pode fazer tudo. Lá em Josué 4, versículo 27, Josué diz: a mão do Senhor é forte, é poderosa. Porque Josué estava ali, já tinha passado pelo Mar Vermelho, e agora Josué, para alcançar a terra prometida, estava ali, e aí tinha o Rio Jordão. E aí, como vamos alcançar a terra prometida, Canaã, se agora temos o rio para atravessar? Mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o rio para o povo dele passar. E aí Josué passa com o povo, e aí Josué diz: a mão do Senhor é forte e poderosa. E ali eles construíram um monumento para se lembrarem que o Senhor fez por eles. Então entender que a mão do Senhor é forte é entender que a presença do Senhor está conosco. Porque quando o povo estava lá no deserto, pense num povo trabalhoso, é o povo de Deus. E o povo de Deus andava num ciclo vicioso. Pecava, pedia perdão, se arrependia. Aí pensava que não estava adorando outros deuses. Aí tudo se destruía, porque se a presença de Deus não está, tudo fica de cabeça para baixo. Aí o povo ia lá: Moisés, está tudo desandando. Aí Moisés ia lá, orava, Deus ouvia, tirava todos os ídolos do meio do povo. E Deus ia, ouvia o seu povo, se voltava para o seu povo. E aí chegou o momento novamente que o povo estava desse jeito. Aí Deus disse: Moisés, olha, eu não vou não, eu vou dar a terra prometida, porque eu falei que eu ia conceder a terra. Eu falei a Abraão, eu falei a Jacó, a terra prometida, vocês vão alcançar a terra, mas eu não irei com vocês. Aí Moisés disse: então, sendo assim, nós também não iremos. Porque não adianta a gente ter bênçãos se a presença de Deus não estiver conosco. Não adianta a gente ter abundância se a presença de Deus não está conosco. Então, ele entendia que a presença do Senhor era essencial. E sem a presença, ele não sairia daquele lugar. Então, Jabes também entendia isso. E assim, Deus o ouviu a oração. Quarto ponto: liberte-me do mal. E eu creio que esse aqui é o mais profundo. Porque Jabes, o nome era causador de dor. Então, Jabes, ele estava dizendo assim: livra-me, não só desse mal aqui dos meus inimigos, não só. Livra-me também do mal que infestava a família dele. Então ele estava aqui pedindo ao Senhor que Deus quebrasse aquele ciclo. Que se tinha palavras de maldição ali, já foi, ele não queria aquilo para a vida dele. Que se foi difícil no passado, já foi, acabou, ele não queria mais aquilo. Ele queria algo novo do Senhor. E assim Deus o fez. Logo no início do versículo do capítulo 9, diz: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Deus atendeu a oração. Se Deus atendeu a oração de Jabes, Ele pode atender a nossa, aqui nesta noite. Se Deus ouviu aquele homem, Ele pode ouvir a nossa oração nesta noite.
E a oração é tão importante porque até Jesus, mesmo sendo Deus, em todo o tempo Jesus orava. Jesus orou no Getsêmani, Jesus orou para Deus multiplicar os pães, Jesus orou lá no Calvário, porque ele entendia que ele não podia fazer nada se o Pai não estivesse. A oração é essencial. Se o crente não ora, ele não tem vitória. Se o crente não ora, ele não se mantém de pé. Se vir um vento, o crente cai. Por quê? Porque não ora. A oração é o diálogo com Deus. E isso aqui é o alimento. Não adianta só orar, tem que orar e meditar. Porque às vezes a gente ora e esquece de meditar na palavra do Senhor. A gente espera que Deus fale com a gente, usando profeta, revelações. Mas a maior revelação, o maior profeta está aqui. E essa palavra ela não mudou. Eu e você, a gente não precisa buscar profeta para botar o dedo assim para nós e dizer isso que Deus manda te dizer. Às vezes Deus não está nem dizendo nada. E pense numa coisa que eu orei muitas vezes. Senhor, por favor, me ajuda a ter discernimento. Porque ai de mim dizer que o Senhor mandou dizer alguma coisa sem o Senhor ter dito. Eu não quero esse peso sobre mim. Então eu e você, nós não precisamos buscar profecias. A maior profecia é essa daqui. A maior profecia é Jesus Cristo para mim e para você. E Jesus, ele entendia isso. Ele entendia que sem oração não dava certo. E ele nos ensinou que nós devemos orar constantemente. Eu não sei se Deus, nesta noite, vai mudar a nomenclatura do seu nome, como ele mudou de Sara, como ele mudou de Abraão, ou até mesmo do próprio Jacó, que ele foi lá e disse, agora você será chamado de Israel. Eu não sei, mas eu sei que Deus, ele quer mudar história nesta noite. E se você aí no seu cantinho fizer a oração de Jabes, Deus vai ouvir a sua oração. Porque Jabes confiava naquele que podia fazer todas as coisas. Porque nada é impossível para o Senhor. Absolutamente nada é impossível. E o Senhor tem grandes coisas para fazer. Mas nós temos que reconhecer que é só Ele e mais ninguém. Então, essa mensagem de Jabes não é sobre mim, sobre você. É sobre o que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque nunca vai ser sobre a mim e sobre a sua história. Eu sinto muito dizer. Deus nos ama, sim. A prova disso foi o seu filho. Mas não é queridinhos de botar num pedestal e Deus vai fazer tudo por você. Não, tudo que Ele faz na minha e na sua vida é para glorificar o nome dEle. Tudo que Ele faz é para dizer que Ele é grande, que Ele pode, que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza. Ontem a gente estava num congresso, coisa mais linda, 7 pessoas batizadas, só no trabalho da tarde. Tinha uma criança, eu doida para ir lá abraçar a criança, mas eu com o Zé dormindo. A criança, ela pulava, as lágrimas caíam no seu rosto. E eu dizia, meu Deus, como eu quero ver mais disso, eu quero viver isso. Aí lá eu já estava meditando na palavra, eu dizia, Senhor, amplia a minha visão neste lugar. Amplia a minha visão amanhã quando eu estiver lá no púlpito. Amplia para que eu possa ver o que os meus olhos carnais não podem enxergar. Olha, meu nome é Ana Messi, eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo, está aqui meu esposo que sabe. Se alguém me chamasse de Ana, eu não respondi, dizia Ana não. Um nome tão bonito. Ana significa agraciada, cheia de graça. E eu não sabia nem explicar exatamente porque eu não gostava de Ana. Inconscientemente eu não gostava de Ana porque esse nome não fazia jus à minha pessoa. Minha mãe me teve com 13 anos de idade. Eu fui registrada com 11 anos de idade. Minha mãe morava num lar totalmente destruído. Minha avó tinha saído de casa porque meu avô bebia 24 horas. Eu já até contei o testemunho aqui outra vez. E aí minha mãe engravida de mim com 13 anos de idade. Meu pai, a mãe manda ele até para cá, para Mossoró. Gente, meu pai mora aqui em Mossoró, mas desde que eu cheguei aqui eu só vi ele
no máximo. Foi. 3 vezes, tudo isso ainda. Amém, glória a Deus. E aí, minha mãe vivia nesse lar, totalmente estruturado. Ela e mais 3 irmãos. Cada um por si, ela como não era mais velha, mas a mais velha tinha a cabeça mais doida do que ela, então ela acabava cuidando dos irmãos. E aí, meu avô bebia 24 horas. Minha mãe, 13 anos, me engravida, pensa que não, estou lá grávida. O que é que faz com ela? Oxi, ela se juntou, né? Com um amigo do meu avô, ou seja, uma menina com 13 anos, com um homem, sabe lá de quantos anos, bêbado também, outro bêbado. Todo dia era aquele cheiro, aquele bafo dentro de casa. E quantas vezes a gente não tinha o que comer. E mãe dizia assim, Mestre, minha filha, vá lá, não era quase em frente de casa. Naquelas casas que tem mulheres, né? Antigamente tinha outro nome, hoje eu nem sei como é que se chama. E uma criança, eu ia naquele lugar. E eu via aquelas mulheres ali. E ela chegava e dizia, Tião, que era o nome dele. Mamãe mandou pedir R$5. Naquela época, R$5 era muito. R$5, que era para comprar o frango. Frango para a gente comer. E às vezes era o dia todo sem comer. E minha mãe tinha outro menino que veio dele. E eu fui criada nesse cenário. E a última vez que mãe deixou ele foi porque ele bateu nela no meio da rua, tirou a roupa dela. Ela ficou ali daquele jeito. E eu, pequena, vendo tudo isso. E eu fui crescendo com tudo isso na minha mente. E toda a vida que eu queria justificar em ser alguma coisa, ou fazer a mesma coisa, eu dizia, não posso. Porque desde pequena, eu acho com certeza que tinha alguém orando por mim. E eu sempre sentia um desejo tremendo de ir à igreja dos crentes. Eu sentia um desejo tremendo de ir à igreja dos crentes. Mas nesses interiores só tem 2 igrejas, é a católica e a Assembleia de Deus. Glória a Deus pela Assembleia de Deus, né? E eu lembro que eu fui a um culto e uma amiga minha escreveu uma cartinha. Aceite Jesus, por favor. Eu disse, vou aceitar. Ela está pedindo, por favor. Aceitei. Não me fixei. Não firmei meus pés. Criança, gente. Sozinha em casa. Não tinha ninguém. Mãe foi morar com 2 pessoas idosas para cuidar lá no interior. E eu fui morar com minha avó. Passei um bom tempo morando com ela. E eu passei a minha adolescência toda morando na casa de um e de outro, cuidando de criança. Porque na minha mente eu dizia assim, eu preciso mudar a vida da minha mãe. Eu preciso mudar a minha vida. E eu sou a primeira pessoa formada, tenho uma graduação, e eu dou honra e glória ao meu Senhor por isso. Porque num cenário que era para eu estar pior do que a minha mãe, eu, momento algum, pensei, não porque eu sou forte, mas porque o tempo todo Deus estava comigo. Deus começou a me chamar em sonho. Eu via vozes chamando, eu via pessoas descendo do céu e dizia assim, quando Deus lhe chamar, vá. E eu, uma criança apaixonada, não entendia nada. Quando Deus lhe chamar, vá. E eu sonhava várias noites consecutivas com isso, e eu passava o dia, eu vou para onde? Eu vou morrer? Eu passei uns 3 dias tristes achando que eu ia morrer, porque alguém desceu do céu no meu sonho e disse que quando Deus me chamar eu fosse. Eu digo, pronto, eu vou morrer. Mas hoje eu entendo que Deus estava dizendo, quando o meu Espírito Santo te convidar, venha, aceite, porque eu posso transformar a sua vida. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele ouviu as minhas orações. Deus, Ele teve misericórdia, Ele teve graça. E hoje eu estou aqui. Mulher de um homem só, meu primeiro homem. Deus trouxe esse amado para mim. Mãe de um lindo menino. Não tem quem diga que meu filho é lindo, porque ele é lindo mesmo. Porque quem faz essas coisas é Deus. Então Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer
que Ele quer transformar e mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua situação. Eu não sei o que é que você está vivendo ou o que você carrega até o dia de hoje. Mas hoje, assim como o povo de Deus fez aquele levantou para lembrar do que Deus tinha feito na vida deles, assim Deus convida eu e você a nesta noite deixarmos aqui tudo que estava no passado e viver uma vida nova diante dele. A gente não precisa mais ficar lamentando o que passou, porque Deus tem coisa nova para nós. Porque Deus é Deus do novo. A gente não pode viver o novo se a gente ainda permanece no antigo. Coisa velha não se mistura com coisa nova. Então nós precisamos deixar nos pés de Jesus nesta noite. Deixar nos pés de Jesus aquilo que tanto nos machuca. Aquilo que tanto dói, aquilo que tanto nos tira o sono, aquilo que tanto nos fere, que a gente não pode nem ouvir, que a gente já começa a chorar porque nos machuca muito. Então Deus te convida para você deixar hoje no altar dele. E eu aproveito para perguntar àquelas pessoas que não confessam o mesmo Deus que pode fazer tudo isso que fez por Jabes. Se você ainda não confessa ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, vem. Hoje Ele te lança, o Espírito Santo te chama, vem. Vem deixar em minha presença tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te machuca. Vem viver o novo. Vem para a presença do Senhor. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor nesta noite? Eu vi que foi apresentada uma jovem. É você? Você quer aceitar Jesus nesta noite? Não se sinta constrangida. Mas se você sentiu arder no seu coração, é algo assim que a gente quer, mas a gente fica se perguntando, mas como é que vai ser agora? Vai mudar tudo? E meus amigos, e minhas roupas, e era só o que se passava naquela cabeça daquela criança, quase adolescente. Não se preocupe com isso, porque isso não é nada diante da presença do Senhor. Isso não é nada diante daquele que pode fazer tudo por nós. Ele te chama, vem. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Mais alguém? Mais alguém tem a ousadia de vir até aqui e dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, porque eu sei que o Senhor pode fazer, pode transformar.
possamos esta noite colocar as nossas dores em Ti, Senhor. As nossas feridas, ó Pai. Porque no céu não entra feridas. Porque no céu não entra mágoa. Porque no céu não entra pecado. Nós precisamos colocar tudo na presença do Senhor, para que naquele grande dia nós possamos o encontrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe uma palavra que me chama muito ao coração? É porque a palavra do Senhor fala que naquele dia alguns vão se apresentar e vão dizer: pastor, Senhor, eu preguei, eu expulsei demônio, eu orei, eu profetizei. Aí o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Como é que a gente vai ouvir isso? Tinha serviço. A pessoa estava lá pregando. A pessoa estava A pessoa estava lá fazendo a obra. Jesus estava dizendo assim, não era para estranho, era para pessoas que tinham serviço. Estava lá pregando, evangelizando, orava, enfermos eram curados. Mas o Senhor diz: eu não vos conheço. Então eu aprendo que para entrar naquela mansão celestial não é sobre só fazer. É sobre entregar. Porque quando nós entregamos, nós reconhecemos que não somos, que não temos. Então, se nesta noite Deus falou com você, que eu sei que tem mais vidas para Jesus. Eu sei que tem mais vida para Jesus, porque eu sinto dentro de mim. Venha, Deus te chama. E eu vou orar por aqueles que já confessa ao Senhor, mas que precisa deixar coisas hoje aqui para viver o novo do Senhor. Porque naquele dia, Messi, eu não quero chegar e ouvir dos lábios do meu Senhor: apartai-vos que eu não vos conheço. Como que o Senhor não pode me reconhecer? Eu estava lá em Nova Betânia. Naquele dia eu preguei, 2 vidas vieram para ti. Mas o Senhor vai dizer para mim: não, eu não vos conheço. Eu quero chegar naquele dia e ouvir dos lábios do meu Senhor: vem, bendita do meu Pai. Oh, aleluia! Vem desfrutar o que eu preparei para ti. Porque Ele disse: eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. Eu vou, mas eu voltarei para buscar um povo santo, para buscar um povo remido, um povo que crê só em mim, somente em mim, porque é sobre Ele que nós estamos aqui nesta noite. E eu vou perguntar mais uma vez: você quer aceitar a Jesus? Você quer aceitar a Jesus nesta noite? Tá um sorrisinho meio assim. Não se sinta constrangida. Eu não vou perguntar mais, eu vou orar. Mas se você sentir vontade, venha. E se não quiser vir, chama alguém aí no corredor que vai orar por você aí. Mas Deus quer você. Deus quer fazer coisa nova em sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Então que nesta noite você levante um clamor. Faça a oração de Jabes nessa noite. Senhor, abençoa-me. Senhor, derrama sobre a minha vida bênçãos. Abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos. Abençoa, Senhor. Amplia a minha visão, Pai. Dá-me visão dos céus. Dá-me visão, Senhor. Que a Tua mão esteja sempre presente conosco. Que a Tua presença seja sempre presente em nossas vidas. Ao dormir e ao levantar. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco quando nós levantamos de nossas camas.
Que nós possamos dar um bom dia e dizer glória a Deus. Eu estou de pé porque o Senhor me manteve de pé. Eu estou de pé porque o Senhor guardou enquanto eu dormia. Ah, Pai, que nós possamos fazer a oração de Jabes e pedir a Ti que nenhum mal venha sobre nós. Que nenhum mal venha sobre nós, mas se vier, eu sei que o Senhor está conosco como general de guerra. E que o Senhor dará livramento para o Teu povo, porque o povo é Teu, Senhor. Assim, Pai, eu oro e Te agradeço por essas vidas, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.